nosso grande capitão em campo. Você participa aí com a hashtag AUP Fox Sports, AUP Argentina para votar no Messi ou AUP Brasil para votar no Neymar. Rodrigo Bueno, boa noite para você, companheiro. Seu primeiro destaque, deu Brasil 100%. O Brasil vai pelo menos jogar a repescagem. Matematicamente está garantido na 5ª posição. Boa noite, Gustavo. Boa noite, companheiros. Boa noite, torcedor Fox Sports. Vou fazer um pequeno pulo para o passado e um pequeno pulo para o futuro. Quando começaram essas eliminatórias atuais, com muita razão, quase todo mundo dizia, vão ser as eliminatórias sul-americanas mais difíceis da história. Por quê? Porque a gente tinha muitos times fortes, competitivos e o Brasil estava indo mal nas últimas edições da Copa América, além da Copa do Mundo. O Brasil, nesse momento, tem 33 pontos, um saldo de 25 gols. Se ele vencer 3 jogos e empatar 1, agora eu pulo para o futuro, ele vai fazer a maior campanha da história das eliminatórias nesse sistema de pontos corridos. Então, as eliminatórias, que seriam as mais difíceis da história, viraram barbada. Viraram moleza para o Brasil, graças a um cara chamado Tite. Pois é, as coisas mudam, né? E a gente é obrigado a mudar também de opinião. Não tem nenhum problema. O duro é sustentar o que dissemos lá atrás, quando o contexto era completamente diferente. Eu me lembro desse papo. Corremos o maior risco na história do futebol brasileiro de ficar de fora de uma Copa do Mundo pela primeira vez. Nada daquilo se confirmou. PVC, boa noite para você. Boa noite, Gustavo. Boa noite a quem está em casa. 6 gols o Neymar é o artilheiro do time, 5 passes para gol, é o líder de assistências, para mim foi o melhor em campo hoje. 42% dos gols passam por ele. Mas de novo o Paulinho foi muito bem, ofereceu 2 passes para 2 gols da seleção brasileira. Edmundo, mais um craque dos comentários Fox Sports. Gostou do que viu, Edmundo? Boa noite. Boa noite, Vilani. Boa noite aos amigos ligados na última palavra. Gostei muito do que vi, mas preocupado ainda com o substituto do Gabriel Jesus. O Firmino, mais uma vez, não foi bem. E o Brasil, que sempre teve grandes centroavantes, grandes camisa 9, vai ficar mais na dependência do Gabriel Jesus do que do Neymar. Porque para o meio-campo, nós temos Felipe Coutinho, Paulinho, Renato Augusto e outros jogadores que podem substituir esses jogadores à altura. Agora, lá, como centroavante, me preocupa principalmente essas 2 partidas do Roberto Firmino. Curioso que o Firmino com gripe não treinou, né? Não fez o último treino antes do jogo, ainda assim se recuperou e foi mantido pelo técnico Tite entre os titulares. Bom tema levantado também pelo Edmundo. Você participa, gostou da partida do Firmino? Hashtag AUP Fox Sports pelo Twitter, dê a sua opinião. Quesada, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Vilani? Abraço para você, para todos, companheiros. Se Tite fosse uma seleção, ele estaria com 24 pontos agora, se contássemos apenas os pontos disputados com a seleção comandada por ele. Incrível, né? Esqueça o que o Dunga fez. Olha a grandiosidade da campanha da seleção comandada pelo ex-técnico do Corinthians. E eu sei que ao longo do nosso programa aqui a gente vai discutir se está na hora de começar a enfrentar adversários de outros continentes. Eu acho que é preciso, né? É bom que a CBF corra logo. O Brasil mostrou que não tem páreo aqui na América do Sul, mas seria muito importante na minha visão, antes da Copa do Mundo, além de enfrentar a Alemanha, que é um amistoso já confirmado em março do ano que vem em Berlim, que o Brasil possa jogar pelo menos mais 3 amistosos contra as seleções da Europa. Acho que é legal para a gente medir um pouquinho essa força. É claro que quando começa a Copa do Mundo tudo é diferente e tal, mas para medir força a gente prova com essa seleção, e essa seleção mostra que aqui na América do Sul nem a Argentina de Messi tem condições de fazer frente à seleção do Brasil. Pelo menos nessas eliminatórias ficou provado isso. Daqui a pouquinho umas entrevistas ao vivo, direto da Arena Corinthians, com o repórter Fernando Caetano, todo o nosso time de reportagem, nosso time de produção, na Arena Corinthians, para trazer mais destaques ao vivo ao longo do programa. Vamos até a 1h da manhã, invadiremos a sua madrugada, tabelando, falando bastante sobre seleção brasileira e eliminatória para a Copa do Mundo. Vejam só como é a vida de um comentarista. O PVC, por exemplo, na última quinta-feira, disse que o Brasil sobrava destaque do Leandro Quesada. A tabela de classificação está aí para não desmentir, né, o que a gente diz, aqui na América do Sul. Então faltam adversários de outros continentes, outras escolas de futebol. O PVC disse isso aqui na quinta-feira.
Só que eu me lembro que antes da Copa do Mundo de 2014, a gente lamentava a disputa dos amistosos porque não dava ritmo de competição para a seleção, então, do Felipão. Hoje a gente sobra nas eliminatórias em ritmo de competição, mas a gente reclama que falta adversário europeu. Que história é essa, PVC? Eu não estou reclamando de nada. A gente reclamava quando o Brasil perdia para o Peru na Copa América. São duas coisas diferentes. A gente está perguntando o que ainda falta para essa seleção que está muito bem, certo? Está jogando em nível de competição, está ganhando todos os jogos, fez 9 jogos sob o comando do Tite. O que acontece para mim só é, para continuar nesse ritmo de evolução, para você saber exatamente em que patamar você está contra todas as seleções, o Brasil jogou 35 partidas da Copa do Mundo para cá. Dessas 35 partidas, jogou 25 contra seleções que disputam as eliminatórias. Foram 10 jogos contra seleções diferentes disso. E desses 10, 2 foram com adversários que jogaram a última Copa América, Haiti e Panamá. Então você só jogou 8 vezes com os adversários de fora da Copa América. Não é um privilégio brasileiro. A Alemanha jogou 33 vezes da Copa para cá e só jogou 3 vezes contra adversários de fora da Europa. Sobre o que fala o PVC, os números estão aí. 35 jogos do Brasil pós-Copa, tendo como referência a atual campeã do mundo. O Brasil só perdeu 3 vezes de lá para cá. De lá para cá, a Alemanha perdeu 8 vezes, com 3 adversários de fora da Europa. Argentina e Estados Unidos, a Alemanha perdeu e empatou com a Austrália. O Brasil, por sua vez, ganhou de 3 adversários europeus. É bem verdade que Áustria e Turquia estão fora do epicentro, mas a França é uma adversária respeitável, a atual vice-campeã europeia. Esses 3 europeus, com o Dunga, são os 3 únicos adversários europeus que o Brasil enfrentou da Copa do Mundo para cá. Foram só 3 vezes. A Alemanha também só jogou 3 vezes contra adversários não europeus. E a diferença é que o Brasil ganhou dos 3 europeus e a Alemanha não ganhou de nenhum não europeu. Então, desse ponto de vista, ela também tem que se testar. Não é que ela tenha que se testar. Você sabe o nível que você está, mas é que o Brasil perdeu 2 anos. O Brasil, se o Tite tivesse passado nos últimos 2 anos, ele teria se medido contra a França, ele teria se medido contra a Áustria, contra a Turquia, teria escolhido outros jogos. Isso aqui é um ponto de vista. Como informação, acho importante. Conversei com o Edu Gaspar hoje. O Edu Gaspar já está confirmado, todo mundo sabe, os amistosos contra a Austrália e contra a Argentina em junho, o amistoso contra a Alemanha em março. Fora isso, existe uma dificuldade para acertar os amistosos de novembro, porque muitas seleções não sabem se vão estar na repescagem ou não vão estar na repescagem. Isso vale para sul-americanos, isso vale para europeus. Então, não há garantia de que vai ser um adversário europeu, forte ou fraco, em novembro. A ideia do Tite e do Edu Gaspar é fazer jogos fortes também às vésperas da Copa. Então você pode, diferente do que a seleção fazia, amistoso contra o Atlético Bilbao em 98. Era só para ganhar, para golear e para ganhar Zelândia, confiança. Seleção de Lucerna em 2006. A ideia é fazer 2 jogos mais fortes ali perto de junho, às vésperas da Copa do Mundo na Rússia. Eu vou cometer aqui uma inconfidência antes da gente entrar ao vivo no programa, e nesse debate de ideias o Edmundo defendeu. Isso para a Copa do Mundo pouco vale, porque o negócio é quando está valendo, quando a bola rola a vera, né? Já pude ter 3 experiências nesse sentido e é claro que a primeira fase você encontra africanos, pessoal da Oceania, da Ásia, e as coisas são mais fáceis. Aí a partir das 8ª de finais da Copa do Mundo não tem muita surpresa, claro que uma ou outra seleção dessas acaba se classificando, mas lá nas quartas, na semifinal e na final só chegam os maiores. E você precisa estar bem exatamente naquele momento ali, exatamente naquele dia. Então, enfrentar adversários mais fortes ou mais fracos serve de parâmetro, serve para ver quem é que você pode contar de verdade, porque nos jogos mais fáceis todo mundo se sobressai, nos jogos mais difíceis você precisa ver quem é que está pronto para encarar, mas o que vale mesmo é a preparação durante a Copa do Mundo, sem festa, sem algazarra, com jogadores psicologicamente preparados, para o dia do jogo estarem 100% e ganharem os seus jogos e irem passando à frente até chegar à final. Muito bem. Rodrigo, qual foi o grande jogador para você enquanto a gente traz informações sobre a preparação do Brasil? O caminho, a Copa do Mundo já começou, a eliminatória já faz parte da Copa do Mundo, lá estará a seleção do Brasil. Imagino, quer dizer, quem não imagina, né, que o Brasil conquiste uma das 4 vagas diretas à Copa. Temos pelo menos a vaga da repescagem já matematicamente garantida.
O destaque do jogo para você hoje, Rodrigo? Mesmo tendo perdido um pênalti, Neymar foi o destaque, caçado do começo ao fim, barbarizou, humilhou, fez gol, fez história. Eu quero dar duas informações aqui, inclusive nessa briga Brasil-Europa. Primeiro, agora é oficial é porque ainda não saiu a lista. O Brasil, depois de 7 anos, vai liderar o ranking da FIFA. Porque a Argentina, que vinha liderando, perdeu. Isso vale para quê? Bom, na sua opinião. Essa é uma questão. Essa é uma informação. Essa é uma informação. O que você acha que primeiro, pode mudar? Acho que muda. Pode, para algumas seleções, fazer diferença na questão de ser sede, cabeça de chave e tal. Para algumas seleções isso é importante. Para o Brasil não é. E o Tite não está nem aí com isso, ele já disse bem claramente. Para mim, pouco importa se o Brasil é líder. Só que é uma questão agora, o time a ser batido de fato, pelo número, quem pegar o ranking da FIFA, o melhor time do mundo hoje é o Brasil. Dentre as seleções. Se o Brasil fosse o 14º, como seria. No ano passado, agora outra coisa. Pelas contas feitas agora, estimativas, das 5 melhores seleções, as 5 melhores no ranking da FIFA, na próxima lista, 4 são da América do Sul. 4 são da América do Sul. O Chile é bem colocado. Então, por exemplo, essa coisa que a gente tem um certo temor também, não, Europa, tal, é legal, lógico, enfrentar as seleções europeias. Mas tem muitas seleções europeias que também têm um processo de formação, como é o caso da Alemanha. A Alemanha está muito modificada em relação ao que era antes. Então, a realidade hoje é essa. O Brasil hoje é o líder do ranking da FIFA. Um ranking que tem, nas 5 primeiras posições, 4 seleções da América do Sul. Então, o Brasil ser o soberano hoje aqui na América do Sul não é pouca coisa. É muito significativo. Esse é outro tema que eu gostaria de discutir, porque durante muito tempo a seleção da Bélgica foi líder do ranking da FIFA e sem nunca ter conquistado nada. Boa. Então, assim, é uma incógnita. Entender o porquê que uma seleção é líder ou não do ranking mundial. Olha, dá pra gente mostrar os números do jogo? A seleção do Tite, antes da partida contra o Paraguai, tinha como média, desde que ele chegou à seleção, 60% de posse de bola. Isso subiu contra o Paraguai para 65%. O Brasil chutou ou finalizou 19 vezes contra 2. Foi um massacre. Os números estão aí para não deixarem a gente mentir sobre o placar de 3-0 com um pênalti ainda defendido pelo goleiro do Paraguai. Eu queria ouvir o Quesada também sobre o destaque do jogo, Quesada. Daqui a pouquinho, Fernando Caetano ao vivo, direto de São Paulo. Neymar, depois a gente vai responder a pergunta do programa, né? Mas o Neymar hoje, para mim, jogou muita bola. Eu não gostei do Brasil nos primeiros 30 minutos, até saiu o primeiro gol do Coutinho. A gente estava assistindo o jogo junto. Você até usou um termo, vou roubar o termo de você. O Brasil parecia meio displicente, né? Não que não estivesse levando a sério o jogo, mas estava lá, cozinhando galo, falando, uma hora a gente resolve aqui a parada. E hoje pegou um adversário que, ao contrário de Argentina e Uruguai, não quis partir para cima do Brasil. Ficou numa postura de tentar segurar. Tanto aí que os números provam, né? 65% de posse de bola da seleção do Brasil. Acho que é uma forma de tentar parar em alguns momentos o time de Tite, é fazer o que o Arce colocou como postura defensiva, não é? Claro que não dá para você jogar os 90 minutos assim, porque se você só querer se defender, se você só se defender contra a seleção do Brasil, uma hora você vai tomar gol. Mas foi interessante a tática do Arce, até porque ele sabe que o time dele é muito, mas muito inferior à seleção do Brasil. E a partir do gol do Coutinho, aí a coisa começou a se desenvolver da forma como todos esperavam. Até acho que 3-0 foi pouco. O Newton pergunta aqui pela hashtag @FoxSports, análise do Fagner como substituto do Daniel Alves. Fiquem ligados, vocês todos, no programa. O nosso time de comentaristas vai analisar posição por posição, jogador por jogador, inclusive dando a nota dos atletas para o jogo de hoje. Então eu prometo, Newton, a todos ligados aí na hashtag @FoxSports pelo Twitter, falar individualmente dos jogadores da seleção. Fala lá, PVC. Tem essa questão do estilo, e o estilo que o Paraguai impôs hoje, o Tite falou sobre o que ia enfrentar em Itaquera na entrevista coletiva logo depois do jogo de Montevidéu contra o Uruguai. E a gente assistiu aqui ao vivo naquele momento. Quando ele dizia, vai enfrentar um adversário que vai se plantar mais, que vai obrigar a ter mais paciência, que vai obrigar a ter triangulações. Esse foi o retrato dos primeiros 30 minutos, que foi o pior momento do Brasil no jogo, porque o jogo não estava simples. O Paraguai se defendia e tirava espaço do Brasil. E é desse ponto de vista que eu falo também dessa possibilidade. A observação do Rodrigo é brilhante. Do fato de você ter adversários muito fortes pelo ranking da FIFA na América do Sul. Mas tem uma diferença de estilo.
Você vai pegar a França, você tem um estilo diferente. Você vai pegar a Itália, é um estilo de jogo diferente. Então, esse tipo de variação é para você também conhecer a maneira como o cara vai te marcar, a maneira como o adversário vai te atacar. Mesmo que em amistoso não tenha ritmo de competição. Porque você não tem como fazer jogo oficial contra a Itália. Claro. Né? Não claro. tem. E é evidente que o maior teste é o jogo oficial. Esse teste o Brasil passou. Muito melhor está como está agora do que está como estava em julho. Perdão. O Fernando Caetano está chamando. Caetano, os primeiros destaques aí, imagino que você esteja na zona mista. Boa noite para você, companheiro. Não vejo ninguém ainda na sala de entrevista. Daqui a pouquinho, o técnico do Paraguai, o Tique Arce, pode passar no microfone Fox Sports, a exemplo, é claro, do técnico Tite. Tudo bem, Caetano? Muito boa noite, Gustavo Villani, amigos do programa Última Palavra. Nós falamos aqui do auditório da Arena Corinthians, onde daqui a pouco vão acontecer as entrevistas coletivas dos dois treinadores, o Tite, do Brasil, e também o Arce, da seleção paraguaia. Arena Corinthians, que hoje esteve lotada, 44.378 torcedores acompanhando essa vitória da seleção 3-0 em cima do Paraguai. Uma renda recorde, R$12.323.000. Uma grande renda aí para esse jogo da seleção brasileira, repetindo o público, 44.378 torcedores. O Brasil quebra um tabu, né? Desde 2009 a seleção brasileira não vencia o Paraguai. Tá certo que nesse período foram apenas 4 jogos, mas aí a gente tem que computar 2 eliminações do Brasil para a seleção paraguaia na Copa América de 2011, também na Copa América de 2015. Enfim, agora então o Brasil, desde 2009, não conseguia vencer o Paraguai. O jogo, a última vez foi 2-1 em 2009 no estádio, lá no Recife, no estádio Arruda. O Brasil ganhou naquela oportunidade, eliminatórias para a Copa de 2010. Passou então esse período sem vencer e hoje consegue então esse 3-0. 8º resultado positivo, 100% de aproveitamento do técnico Tite no comando da seleção brasileira. 8 vitórias em 8 jogos, um total de 24 gols marcados sob o comando do Tite, apenas 2 sofridos. E o Neymar, com o segundo gol de hoje, chegou a 52 gols pela seleção brasileira em 77 jogos. O Neymar, então, nas eliminatórias, chega a 6 gols, passa a ser o principal goleador do Brasil nas eliminatórias. Ele estava empatado com o Gabriel Jesus, com 5 gols, agora o Neymar chega a 6. O Gabriel Jesus, inclusive, esteve também aqui na Arena Corinthians, acompanhando essa vitória da seleção brasileira. O jogador atacante do Manchester City, que está em recuperação de uma fratura no pé, está fazendo trabalho no Palmeiras de recuperação, e ele acompanhou também essa vitória da seleção brasileira. Nós estamos então aguardando a chegada dos treinadores para registrar tudo ao vivo no programa Última Palavra, e depois também seguiremos para a zona mista para ouvir os jogadores da seleção brasileira, que consegue mais uma importante vitória, o que deixa praticamente assegurada a vaga e a classificação para a Copa do Mundo Rússia 2018. Voltamos com você, Villani. Obrigado, Caetano. A prioridade é a informação ao vivo, direto de São Paulo. A qualquer instante, então, você chama e volta. 2 informações. Temos a segunda maior arrecadação na história do futebol brasileiro. Só a final da Libertadores em 2013, entre Atlético e Olímpia, quando tivemos mais de 14 milhões de renda. À frente dessa renda divulgada pelo Caetano, valores acima de 12 milhões de reais. Recorde da Arena Corinthians, segunda maior renda na história do futebol brasileiro. Isso vai dando, é só uma curiosidade, mas vai dando medida também ao mesmo tempo da importância do envolvimento do público, especialmente em São Paulo, tão crítico historicamente com a seleção brasileira, enchendo a Arena Corinthians, esgotando os ingressos. Uma outra informação: Neymar, aos 25 anos, chega a 52 gols com a camisa da seleção brasileira. Ele se iguala a Pelé quando ele tinha 25 anos. O Pelé ainda é o maior artilheiro da história da seleção brasileira, mas tomando como medida a mesma idade dos jogadores, o Neymar já alcança o rei.
Não me entendam mal, não estou dizendo que o Neymar é o Pelé, eu estou dizendo que ele alcançou os números do Pelé quando o Pelé também tinha 25 anos. Edmundo. Oi. Te chama atenção? Me chama atenção. É diferenciado o Neymar. Não só pelos gols, mas pela assistência, pelas jogadas individuais, por servir os seus companheiros, por jogar com vontade, com disposição, por uma série de motivos. A seleção brasileira tem a cara do Tite, jogar com vontade, com disposição, por uma série de motivos. A seleção brasileira tem a cara do Tite e o futebol do Neymar. Aí praticado por Felipe Coutinho, Paulinho, que são jogadores que aparecem como um fator surpresa. Né? Porque hoje foi muito nítido isso. No início do jogo, o Tique Arce fez com que